Talvez você já tenha ouvido falar sobre o hedonismo, aquela ideia de que as pessoas têm que fazer aquilo que as fazem feliz. Mas e se existisse uma forma de hedonismo que fosse, na verdade, a mensagem central do evangelho? E se entender isso fosse a chave para que a gente pudesse aproveitar a vida cristã ao máximo? Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas a Fé e Tulipas pra gente estar conversando sobre um assunto muito legal e que deixa a gente muito feliz. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja super bem-vinda e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra você estar vendo mais vídeos como esse e conteúdo cristão pra te abençoar e te ajudar a regar a sua fé. E hoje, como eu disse, a gente vai estar conversando sobre esse hedonismo cristão. E eu só caí a ficha que não tinha um vídeo sobre isso no canal porque me perguntaram na caixinha do Instagram. Inclusive, se você ainda não segue o Fé e Tulipas no Instagram, segue que o nome é Fé Tulipas, sem acento. Vê no Instagram pra você estar vendo mais novidades também. E acontece que me perguntaram numa das caixinhas de perguntas se tinha um vídeo aqui no canal que falava sobre esse assunto e realmente não tinha um só sobre isso. E esse assunto, eu acredito que é um dos mais importantes pra gente entender, porque ele tem muita coisa dentro dele, e quando a gente entende isso, parece que a gente passa a encontrar uma alegria mais profunda dentro da nossa fé. E isso por quê? Provavelmente você já tenha ouvido falar que o pastor John Piper, ele popularizou esse termo hedonismo cristão com esse livro aqui chamado Desiring God, ou o título que ficou na versão em português é Em Busca de Deus. E esse livro, ele vai explicar o que é o hedonismo e as aplicações, as escrituras, a oração, o evangelismo, as missões, todas essas coisas nos ajudam a ter uma profunda alegria na nossa fé. Mas vamos por partes. O hedonismo, o termo em si sozinho, ele significa aquela busca por prazer. E a gente sabe que isso na mente de uma pessoa ímpia, na mente de um incrédulo, pode levar a muitos problemas porque leva a mais pecado. Porque um coração longe de Deus, um coração ainda depravado, o que ele consegue pensar de alegria na cabeça dele está associado ao pecado e, na verdade, isso é uma grande mentira. Porque uma das grandes mentiras que Satanás coloca é de tentar convencer as pessoas de que existe felicidade longe de Deus. E a gente sabe, desde o Jardim do Éden, que essa é a maior mentira de todas e que, na verdade, ficar longe de Deus só nos traz mais tristeza e desespero. E eu acho interessante também como que nesse livro, O Projeto da Alegria, do Tony Reinke, esse daqui ele pega como que a doutrina da graça é totalmente ligada à alegria. E esse livro aqui ele é bem legal porque ele é mais fininho e ele tem perguntas para reflexão no final. É bem legal se às vezes você for estudar em grupo ou sozinha também, é muito, muito bom. E nesse livro ele mostra como que no momento que as pessoas tentam encontrar felicidade longe de Deus, eles caem no que o autor aqui vai chamar de o clube de lutas, que é como se fosse pessoas lutando com outras, usando umas às outras para tentar tirar o máximo de proveito que elas conseguem da outra pessoa. Isso é o que acontece no momento que as pessoas tentam buscar a felicidade longe de Deus. E essa que é a grande tragédia da história, ela acontece no momento que a gente busca alegria no lugar errado. Porque muitas coisas, por mais maravilhosas e boas que elas sejam, elas não foram feitas para serem a nossa fonte principal de alegria, a nossa fonte de satisfação. Seja uma família, filhos, seja um bom emprego, uma vida confortável, essas coisas, por mais que elas sejam boas, se a gente ficar buscando felicidade nelas, a gente vai sair muito, muito frustrado. E é óbvio que, como cristão, você sabe que a gente só encontra a verdadeira alegria no momento que a gente vai a Cristo, que a gente entrega a nossa vida a Ele, e é nesse momento que a gente encontra um poço sem fim de alegria. A gente começa a desfrutar do melhor relacionamento que existe, a gente começa a desfrutar de uma vida com certeza do futuro. A gente sabe que o nosso futuro já está ganho pelo Senhor Jesus na cruz, então seja o que acontecer agora na nossa vida, o que estiver acontecendo vai cooperar para o nosso bem e na nossa morte nós vamos estar com Cristo. Então, no momento que a gente passa a viver com Cristo, a gente desfruta do melhor que pode existir. Então, quando a gente se converte, a gente encontra a verdadeira alegria, ou melhor dizendo,
como o Tony Rink mostra. A verdadeira alegria nos encontra. Então, nesse momento que a gente tem todo esse entendimento, os nossos corações se abrem para a gente conseguir entender uma coisa mais profunda, que é o fato de que a vida cristã, a jornada que a gente tem do momento que a gente se converte até a gente chegar no céu, é uma busca por alegria em Deus. E nisso você pode pensar naquela frase que é clássica do pastor John Piper, que ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, quanto mais alegria nós encontramos em Deus, mais glória Deus recebe. E aqui que tá a coisa maravilhosa da gente parar pra pensar, porque no coração da nossa fé, o ponto principal da nossa fé é a alegria. Porque quanto mais alegres nós estamos em Deus, mais amor nós encontramos nele, mais nós queremos obedecer, mais nós queremos lutar contra o pecado, e a partir daí a gente vai desfrutando dessa alegria até a gente chegar no céu e essa alegria estiver completa. Então, resumindo, a nossa missão como cristãos é passar a nossa vida inteira buscando encontrar mais satisfação, mais alegria e mais prazer em Deus. E aí vem um questionamento que muitas vezes a gente precisa ter, que é: por que muitas vezes como cristãos nós não encontramos essa alegria? O que faz com que às vezes a nossa vida cristã fique enfadonha, triste ou monótona? E a grande questão é que a gente precisa entender que o grande inimigo da alegria da nossa vida é o pecado que ainda permanece. Nós temos um chamado de Deus pra gente largar todo tipo de pecado que ainda tá na nossa vida. Então, se você sabe que tem algum pecado que você constantemente luta contra ele, ore ao Senhor e lute para que você possa se livrar de vez desse pecado. É como se fosse assim: imagina que você tem 100% de certeza que se você parar de fazer uma coisa, é certeza absoluta que você vai encontrar alegria. Você escolheria abandonar essa coisa ou não? É justamente isso. Você já tem 100% da certeza que se você abrir mão do seu pecado, você vai encontrar alegria. Então, o ponto é, você está disposto a encontrar essa alegria? Você ama essa alegria acima de todas as coisas, a ponto de largar esse pecado que promete uma alegria muito temporária e que é realmente pequena em comparação? Então, por exemplo, pensa no que o Senhor Jesus disse de que bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, no momento que a gente estiver sendo tentado com algum tipo de impureza, seja aquilo que a gente vê, ou algum tipo de pensamento, alguma coisa assim, se a gente lembrar que se eu escolher dizer não a esse prazer temporário, dizer não a esse pecado, eu vou encontrar uma alegria muito maior de ver a Deus. E no momento que a gente simplesmente para pra pensar nisso, a gente vê como que é óbvio que a gente vai querer largar esse pecado pra gente ter a alegria e a satisfação de ver a Deus. Então, vale a pena a gente lutar contra o pecado, porque a gente não perde nada no momento que a gente luta contra o pecado. A gente só ganha uma alegria indizível e inabalável. E a gente luta contra o pecado quando a gente tem fé na palavra de Deus e fé em Deus, sabendo que no momento que a gente confiar nele, não vai ter espaço para entrar a incredulidade, e a incredulidade que dá espaço para o pecado. E a gente lembra que no coração da nossa fé está a alegria. Quanto mais fé nós temos, mais alegria nós vamos ter. E essa alegria é estar contente com tudo que Deus é para nós em Cristo Jesus. Então, quando a gente olha para o Senhor Jesus e a gente vê que nele há tudo que a gente quer, a gente olha, a gente fica contente nele, a gente quer mais dele na nossa vida, e aí a gente vai conseguindo lutar para ter um coração cheio de alegria. Como que a gente faz isso? Bom, tem algumas coisas que a gente precisa se lembrar. E uma delas é que pra gente conseguir viver a vida cristã ao máximo, a gente precisa lembrar da alegria e saber que a alegria é um presente de Deus, um presente que Deus ama nos conceder. E também lembrar de abandonar todo o pecado, porque o pecado que é o que atrapalha a nossa alegria. O pecado é como se fosse literalmente um grande estraga-prazer. Porque o nosso prazer em Deus, o pecado vem e tenta estragar, colocando outra coisa no meio, e uma coisa que não tem valor algum, e uma coisa que só vai trazer destruição para a nossa vida. Então, quando você vê o pecado te tentando, lembra que aquilo dali é um estraga-prazer e diga não àquilo. Também a gente precisa lembrar de buscar a Deus. Buscar a Deus sabendo que quanto mais a gente vê e entende quem Ele é, mais alegria nós temos no nosso coração. E meditando na palavra do Senhor dia e noite, buscando estar com a nossa mente cheia da palavra de Deus,
Provavelmente você pode se lembrar do versículo do Salmo 19 que diz que em guardar a lei do Senhor há muita alegria. O servo de Deus encontra muita alegria. Então, buscar realmente viver esse versículo de estar meditando, lendo a Bíblia, orando, passando tempo com o Senhor, isso nos ajuda para que a gente possa ter o nosso coração fortalecido na palavra de Deus e lembrar que a nossa rocha eterna é uma rocha de alegria. E também orar para ter essa alegria. Você pode se lembrar do Salmo 51 que o salmista diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, na salvação de Deus, a grande alegria. Então o cristão tem que estar lutando para sempre se lembrar dessa alegria no nosso coração. Essas são coisas maravilhosas e essas são algumas das dicas que o pastor John Piper traz aqui e que é importante da gente estar se lembrando. Porque o Senhor Jesus, ele comprou na cruz a nossa alegria. E agora a gente pode lutar todos os dias, sabendo que o Senhor Deus ama nos conceder essa alegria. E quando a gente chegar no céu, essa alegria vai estar completa. Então, duas recomendações desse vídeo: o livro Em Busca de Deus, do John Piper, e o livro O Projeto da Alegria, do Tony Reinke, que tem o prefácio do John Piper e que vai pegar aplicações desse livro aqui, já aplicando para as doutrinas da graça. Então é muito legal se você quiser estudar um pouquinho mais de teologia, um pouquinho mais sobre o que significa essa alegria sendo desenhada na Bíblia e como Deus, desde a fundação da terra, escolheu, fez um plano para que a gente pudesse ter alegria. É uma coisa que realmente traz muita alegria ao nosso coração quando a gente entende. Então, essas são as duas indicações, vai ter os links aqui na descrição. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual que é uma verdade bíblica que traz alegria ao seu coração? Comenta aqui que a gente vai estar fortalecendo uns aos outros na palavra de Deus, fazendo essa alegria ficar contagiante aqui nesses comentários. Então, Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.